Boa noite, boa noite. Que bom. Vamos a nossa live da quinta-feira. Então, a todos vocês, eu quero, antes de mais nada, a todos vocês que estão assistindo durante o dia, muita honra, muita honra. Imagina, muita honra mesmo, saber que a gente está conectando, que a gente está se esclarecendo, sabendo que a gente, com a filosofia, principalmente com a filosofia e o conhecimento atual, mas a filosofia desde o começo da criação do mundo até hoje, porque hoje vivemos essa situação, não canso de falar, com todos vocês. Tudo que acontece hoje é porque houve um acontecimento no passado. E feliz de nós, todos que podemos voltar ao passado e trazer. Quer dizer que somos justos, porque o injusto não olha para trás. O injusto ele está sempre tendo que se respaldar, se tapar com o futuro e através de mecanismos horrorosos. Tudo bem, então vamos começar a relaxar. Ainda está chamando ainda temos 10 minutos, 8 minutos, Mas é muito importante vocês que estão todos acompanhando durante o dia, é aquilo que eu estou falando. O horário é esse da live, mas ela está aí, para o dia inteiro e para a vida toda agora, segundo me informaram, que nunca mais sai do ar, essas lives que a gente faz. E é muito, muito interessante, muito importante isso. Então, legal mesmo quem acompanha aí de dia. Foi bom eu dar esses 10 minutinhos antes para conversar com esse pessoal, que acompanha durante o dia ou durante a madrugada, não sei, depois da live, que não esteja ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado, muito legal, valeu mesmo, E vamos botar conteúdo, gente, vamos botar conteúdo. Vamos botar conteúdo em tudo, porque nos deixaram sem conteúdo e achando que, a porta do inferno Não. Tudo tem conteúdo, o ser humano precisa de conteúdo e precisamos de conteúdo para respeitar o ser humano, respeitar o próximo, respeitar a humanidade, Mesmo que a humanidade não nos respeita, o próximo não nos respeita, justamente por falta de conteúdo, Porque quando tem conteúdo, começa o respeito, começa o que a gente precisa para conviver, para se ter a relação humana com o próximo. Então, a todos vocês que estão acompanhando fora da live, muito obrigado mesmo, namastê, e que Deus nos ilumine hoje, que Deus nos dê muito amparo ao que vai ser dito hoje para vocês, porque é muito grave, é muito sério, mas é solucionável, e é cada um de nós que vamos solucionar, É 1 mais 1, que é sempre mais que 2, isso é muito legal, isso é muito bonito, Então, é uma soma maior, porque nós somos mais do que corpo humano, nós somos muito mais do que essa presença humana. Nós temos o nosso quântico, nós temos as nossas liberações quânticas, nós temos as nossas influências quânticas, e devemos então respaldar isso, ter mais carinho sobre isso, tentar buscar mais visão interior sobre isso, que somos mais que tudo isso. E não esquecer, quando estamos escutando, somos alunos. Quando vamos falar, que tenhamos o conteúdo, os conceitos, todos para podermos falar como professores, o mais básico possível, na maior, o mais humilde possível, e principalmente os mais catedráticos têm que ser os mais humildes, que é aquela deixa que se tem na Bíblia: quanto mais souberdes, mais responderás. Então, é vantagem ter um bom QI, uma coisa e tal. Diante de Deus, teremos que dar mais resposta. E aquele que pouco tem
a falar, pouco tem que coisa, terão que dar menos respostas, né? Mas não podemos estar dentro de uma ignorância, né? Não podemos estar dentro de um contexto ignorante para, sabe, não é bem assim, né? Então, muito obrigado vocês que estão aí de dia, de madrugada, acompanhando essa live, né? Que já tive notícia de pessoas que estão acompanhando, e que essas lives também estarão no canal, né? Professor Silvano com CY, Silvano com CY. Oi, quem está chegando? Vamos lá. Kleber, Valério. Oi, Kleber. Tudo bom? É isso aí, amigo. Vamos lá. Vamos parar para pensar. Muito bom, Kleber. Valeu. Vamos dar uma boa, né, um bom tom no assunto hoje, viu? Muito interessante. Vamos ter que respaldar muitas coisas e nos completar de conhecimento para podermos dar, né, esse respaldo. Estou aqui ainda tem mais uns 4 minutinhos, e eu, nesses 4 minutinhos, converso com as pessoas que acompanham a live, e que não são poucas, durante a madrugada ou durante o dia, o momento que elas podem estar, né, e não estão aqui ao vivo. Então, muito interessante, muito obrigado a todos, é uma honra, mas é uma honra mesmo tê-los aqui, e principalmente as pessoas ao vivo, então, que pegam de primeira mão, né, o raciocínio da gente, vem acompanhando o raciocínio da gente, e que gosto muito de colocar numa linguagem que todo mundo precisa ouvir, né? Não adianta eu vir aqui, tá, eu tenho então um pouco do conhecimento clássico, um pouco do vocabulário clássico, que hoje nós vamos falar de jurisprudência. Então são assuntos, são documentos que geralmente a gente precisa de tradução, mas nós aqui vamos tentar colocar a coisa bem mais nos nossos entendimentos, nas nossas, né, capacidades, e elaborar palavras, elaborar as situações. Então é muito legal, valeu, muito obrigado. Se a Bruna estiver aí, muito obrigado. Se o moleque estiver aí, põe aí que é coisa de estudo, precisa de estudo, deixa aí, então depois passa para eles, né, o pessoal que estuda, e é uma coisa muito interessante que eu quero sempre colocar em pauta. A molecada, a galera está precisando de conteúdo, porque essa coisa de pegar um conceito ali na esquina e falar que o conceito está certo e não colocar dentro das suas razões, das suas vivências, não colocar no diálogo com a família, não colocar, né, no diálogo com os próprios amigos, com o professorado, é um conceito que pode se chamar preconceito, né? Se você dá um conceito, mas sem respaldo de conhecimento, de conteúdo, de mais influências, né, de estudos e etc., você está dentro de um preconceito, né? Então vamos falar corretamente, vamos falar dentro de uma situação muito interessante, né? Então é muito bom mesmo e uma honra tê-los aqui, tá? Valeu, muito obrigado. Está chegando mais gente. Quem chegou? Mas é difícil de eu ler, gente. Se vocês soubessem quem que é? Elaine, não, Atelier. Ah, é a Bruna. Oi, Bruna. Tudo bom, Bruna? Que legal, que legal. Vamos lá. Está chegando as pessoas. Já está dando um minutinho. Nós já vamos começar, tá? Então nós já vamos começar. E é outra coisa. Enquanto estamos aqui ao vivo, uma pessoa que esteja aqui comigo é uma honra, porque eu acho que uma pessoa é capaz de mudar um lar, uma pessoa com conhecimento é capaz de mudar um bairro, uma pessoa com seus conhecimentos e com seus conteúdos é capaz de mudar uma cidade, mudar um estado, e mudar um país, e mudar a humanidade, né? Então, vamos levar tudo muito a sério, muito legal mesmo, tá? Vamos começar? Então vamos, que as pessoas que forem chegando depois retomam, né, e conseguem estar ali. Então, jurisprudência, né?
A perca da ética e da moral é a nossa filosofia atual. Perdemos a ética e a moral da jurisprudência, do que nos julgam. Como é que sem ética e sem moral vai dar algum julgamento? Vai estar diante e preparado para algum julgamento? A coisa é meio, né? Mas eu vou contar uma história pessoal. Eu vou contar uma história da primeira vez que eu vi um funcionamento de tribunal. E jamais tirei isso da cabeça, porque foi muito interessante, e principalmente agora que há muito tempo está me fazendo lembrar do comportamento dos juristas, do comportamento de um momento dentro, o funcionamento, né, dentro de um momento de avaliações, de julgamentos ao próximo, né? E isso não me saiu mais da cabeça. Eu tive meu pai tinha um amigo, e foi o meu grande amigo, tutor, o meu grande filósofo, e um gênio mesmo, fenomenal, dentro de Alfenas, que se chamou Lincoln Vestim da Silveira. Tem até uma homenagem a ele numa das ruas mais movimentadas dentro de Alfenas. Ô, gente, então é bom, tá chegando mais gente, e além de ser difícil de eu ler, tá muito pequeno, eu não quero pausar. Se todo mundo que for chegando eu for, oi, gente, vai tirando um pouco do contexto. Pelo menos vou acenar, tá? E no final eu agradeço a todos que forem chegando. E eu conheci e tive o prazer, né, dele ser basicamente um tutor intelectual meu, né? E meu pai era vereador. Meu pai teve 2 mandatos de vereador em Alfenas. E o professor Lincoln, eu vou começar a tratá-lo como professor Lincoln, que era, na minha intimidade, era o professor Lincoln. Mas todo mundo fala doutor Lincoln da Silveira, que era realmente mais que um doutor. Ele é algo muito mais que isso, né? Então, o papai sendo vereador, coisa e tal, havia aqueles pedidos, né, para os vereadores, e foi um assassinato numa roça, e o papai pediu para o doutor Lincoln, então, fazer o processo, né, o julgamento desse cara, e foi de defesa, e ele realmente não foi o assassino da coisa. Mas, aí já contei o final da história, ele não foi o assassino, mas um senhor simples, não me lembro o nome. E o papai, Silvano, Vaninho vai lá, porque era Vaninho, né? Na família, o seu Vaninho. Vaninho vai lá, pega o senhor e leva até o fórum de Alfenas, que o Lincoln vai estar lá, o professor vai estar lá, e o professor já via todo o processo, já conhecia ele, coisa e tal, e era o momento do julgamento. E era júri popular, né? Todo assassinato, todo criminalista tem o júri popular. São as pessoas da sociedade quem julgam. Falei, tá bom, pai, vou lá, peguei a minha bicicleta, né, uma Monarca azul, peguei a minha bicicleta e fui buscá-lo na casa dele, esse senhor que morava, o pessoal não gosta muito hoje que fale, é o bairro Santa do Virges hoje, mas naquela época era o Buraco Quente, e era uma delícia de andar de bicicleta lá, porque atrás do grupo Iracema Esteves, do qual eu fiz a minha 4ª série, nesse grupo, do lado da Saliba, havia um barrancão enorme para chegar lá no Buraco Quente, né? E então fui feliz da vida na bicicleta e tal, cheguei lá, chamei o senhor, e ele também pegou a bicicleta dele, mas era daquelas pretas ainda, né? Aquelas bicicletas. Isso foi pelos anos de 72, 73, eu tinha meus 12, 13 anos. E fui, e cheguei com ele, e o papai falou, entra com ele, fica lá, na hora que o Lincoln chegar, aí se você quiser vir embora, você vem, mas entrega ele na mão do professor Lincoln. E ele não estava preso, tá? Ele não estava preso, até que foi, porque não tinha nada público ainda, né? Não tinha promotor público, não tinha advogado público, não tinha nada, e eu achei muito interessante a forma que o professor Lincoln fez a coisa. Então eu cheguei com o senhor, era 2 andares só,
e lá no outro andar estava cheinho de gente, assim. E me lembro da dona Sara Carvalho, a tia Sara, né? A gente falava tia Sara. Ela cuidava das crianças, né? E quando ela me viu, ela disse: Ciraninho, o que aconteceu? Por que você está aqui? Eu falei: não, tia Sara, não é nada comigo, o papai que pediu para trazer aquele senhor, que vai estar em julgamento, coisa e tal. Não sei, eu sei que ele não estava preso. Então tá, vamos lá, eu levei. Aí eu cheguei lá, conversando com a tia Sara, que eu vejo, chega o professor Lincoln, né? Boa tarde, senhores. Ele passava a mão assim, né? Boa tarde, senhores. E aí na hora que o professor Lincoln viu: oi, Vaninho, vem cá. Aí o senhor está aí, que está tudo certo, nós vamos entrar, coisa e tal, né? E estava tudo muito interessante. Peraí, está me vendo na memória, não foi o preso que eu fui buscar, não, ele estava preso. Eu fui buscar, eu acho que era o filho mais velho dele, alguma coisa assim, né? Aí o professor nos recebeu, coisa e tal. Aí o professor me pediu: Vaninho, quer ver? Fica aí para você ver um julgamento, né, criminal. E foi a primeira vez então que eu entrei, como dizia na época, adentrei, né, num salão de julgamento em funcionamento. Lógico que eu conhecia, né, a bancada dos juízes, aquela coisa, a bancada do pessoal, aquela história. Realmente, agora me veio a memória muito naturalmente. O cara, ele vem, ele entra com os soldados, eu fui buscar o filho mais velho. Aí, e o professor então se preparou, foi lá dentro, parará, põe todo aquele protocolo da época, né? E não tinha nada a pôr. Mas antes disso, eu me lembro direitinho, o professor olhou bem a bancada cheia de gente, eram os banquinhos de madeira que fazia o quadrado assim, a sala da dona Sara era aqui, e a entrada, aí abre, né, a porta, e entrávamos então para dentro lá do salão de julgamento. E antes de entrar, o professor Lincoln virou assim: olha a postura, gente. Olha, alguém de vocês, algum dos senhores, estão precisando de algum advogado gratuitamente? Eu fiquei olhando, né? E aquilo me ficou na cabeça. Tá. E um ou dois lá levantaram, acho que uma senhora, um ou dois levantaram: eu preciso. Após a minha audiência, me esperem aqui, que nós vamos para o meu escritório conversar. O escritório dele era ali perto, que ele morava ali perto, em frente à prefeitura. E entramos. Então eu fui lá e sentei, fiquei na minha quietinho, ele fica aí quietinho, que lá vamos lá, parará. E foi. Aí ele entra lá por trás, então tinha todo aquele procedimento. Entrou o advogado de acusação, entrou o advogado de defesa, o juiz entrou, coisa e tal. E durante a história, e o professor Lincoln, gente, só conhecendo, ele começava uma história da Babilônia e vinha na história da humanidade, mas com uma perfeição de lógica naquilo que ele queria, era impressionante. E não foi só ali, não. Eu estava acostumado com isso nas conversas naturais dentro do restaurante do meu pai, que o professor estava sempre ali. De uma citação. Então ele começava na Babilônia e passava pelos impérios, aí ele adorava os senados, né, grego-romano, as atitudes dos senadores, de julgamentos, aquela coisa toda, e vinha para aí e citava até os modernos da época, né, o mundo filosófico. Ele era professor de português, tive a honra de ter 6 meses de um ano com o professor Lincoln, e depois, substituindo, veio o professor Vanderlei Velano, irmão do professor Edson, que o professor Edson já não dava mais aula, ele já era coordenador regional das escolas. Então, o professor Lincoln, esse discurso dele já me chamava a atenção. Ele passeava pela história da humanidade dentro de qualquer contexto, dentro de qualquer situação. O professor Lincoln tinha essas citações, essa maravilha, né? Então, que esse conteúdo é o que a gente quer aqui, buscar conteúdo para essas crianças. E volto a repetir, é a história quem dá conteúdo, né? É a história que traz os conceitos para a gente, e se a gente é o que a gente é hoje, que nós somos o contexto histórico de uma vida histórica desde a caverna até hoje.
E eu me lembro que numa determinada situação, o advogado, não sei se ele perdeu o rebolado, vamos dizer assim, nada judicial, meu termo, ele perde o rebolado com o professor Lincoln, que pá, joga uma lá que pá, desmorona o de acusação. E ele dá um grito, e o senhor, uma coisa assim, não pode fazer isso, o senhor não... O juiz simplesmente meteu o martelo na mesa, pão, suspensa a sessão e, por favor, advogado de acusação, venha comigo até a minha sala. O senhor não precisa me acompanhar. O doutor Lincoln, que era... Muito bem. Não precisa terminar a coisa, ele foi absolvido lá tarde, coisa e tal. É aí que eu quero parar com a história. Mas bastou o advogado dar um tom a mais dentro daquele salão, o juiz parou a sessão. Parou e ainda chamou o advogado, o senhor vem até a minha sala. Senhores jurados, o senhor me espere um momento. Isso não me saiu da cabeça. Eu falei, nossa, quanta organização, que isso, que postura, que, né, deu um tom a mais e não foi nem com o juiz. Foi um tom a mais com o professor Lincoln. O professor Lincoln até chega assim meio perto de mim e fala, professor, por que ele gritou com o senhor? Depois eu explico para você, Vaninho, depois a gente conversa lá no restaurante. E isso ficou, né? Duas coisas ficaram. Quando eu cheguei no restaurante, o professor Lincoln me falou isso, e aí eu conversei com o meu pai do lado. Pai, o professor ofereceu-se gratuitamente para defender aqueles humildes que estavam ali. Ele, você não sabe nada do professor, vai prestando atenção que você não sabe nada. E isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E ele tinha essa fama, né? Aí depois que eu fui prestar atenção, ele tinha essa fama dentro de Alfenas. Caiu na mão dele, não interessava o dinheiro, interessava a causa para ele. Então são duas posturas hoje, a falta de educação e a questão do dinheiro, que realmente, durante a vida, você vai vendo. E hoje você abre qualquer circunstância deste país, de norte a sul e leste a oeste, o que virou essa postura, essas posturas dentro de um tribunal em pleno andamento de julgamento, até mesmo popular. Principalmente é o popular que a gente vê, ou não, mas hoje é filmado, né? Tudo é filmado e a gente vê cada postura que, pelo amor de Deus. E ainda hoje, ainda postei no meu site, coisa e tal, eu estava vendo alguma coisa sobre isso. Senhoras e senhores, juventude que estão me acompanhando e irão me ver durante o dia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Hoje os gritos são com os próprios juízes. E os juízes batem boca. O que aconteceu com o judiciário dentro desse país? O que aconteceu com a hierarquia judicial dentro desse país? É calar a boca e disso para cima, e juiz manda calar a boca de lá, e advogado manda calar a boca de cá, e promotoria mandando calar a boca de lá, e juiz com promotor... Ordem! E a postura do juiz, até hoje eu não vi nenhum juiz, no primeiro grito, o juiz pai para a sessão e vamos todo mundo lá para dentro. Eu não vejo mais isso. E isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Isso é caótico. É a falta da hierarquia. Isso não vai funcionar corretamente e ninguém vai acreditar no que está acontecendo ali, naquele lugar que é de julgamento, que é coisa seríssima, onde a hierarquia tem que estar seriamente sendo conduzida. E eu acho que os juízes hoje esqueceram do martelinho. Ou
é buzina hoje, que hoje tem que ter uma buzina ali para parar o fuá que se torna um tribunal de julgamento. Para, né? Então algo de errado está acontecendo, algo de muito sério está acontecendo, se a própria hierarquia, num julgamento de das simplicidades que vem aparecendo aí, e foi não sei aonde, foi no interior, não sei aonde, não foi no interior, sai até quebra-pau mesmo as vias de fato. Isso se chama dentro da advocacia, vias de fato, é quando chega a agressão, né? As coisas vão até as vias de fato. Então, não quero nem falar do que acontece e a gente vê acontecendo dentro das câmaras municipais desse país, dentro das assembleias e dentro do Congresso Nacional. Tem hora que a gente fica passado de ver aquilo ali e falar, nossa, né? Você vira para trás e nossa, não é possível que são todos catedráticos ali dentro, que são todos com seus diplomas ali dentro, e dentro de um comportamento, de uma postura dessas. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é assim que funciona. Sabe? Hoje, antigamente, aí dentro, né, dentro dos nossos lares, quando se ligava o rádio, o presidente da República vai falar, ou a criançada fora daqui, ou senta e fica quieto, que escuta que o presidente da República está falando no rádio agora. Ou, quando já vem a TV, né, e ali na TV. Era ou sai, todo mundo que não tinha comportamento, principalmente a criançada, ou quem quiser ficar quieto. Uma postura natural, de hierarquia natural, que a própria família exigia de todos os seus componentes familiares. Onde está isso, judiciário? Onde está isso, jurisprudência brasileira? Esse respeito a vocês, do qual vocês não estão passando, e hoje a gente vê muito mais dentro de um Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. É um tal cala a boca agora que é minha vez, agora é minha vez, dá licença que agora eu quero, e fala com o presidente da coisa. Né? Imagina então o que vem acontecendo até chegarmos nas câmaras municipais e até chegarmos, né, dentro dos lares e até chegarmos dentro do judiciário, dentro dos fóruns. Os próprios judiciários, os próprios representantes da lei, no comportamento e no tom de voz e na hierarquia, não está acontecendo sob hipótese alguma. E nós temos uma bandeira que diz ordem é progresso. Então, por isso que não está acontecendo progresso dentro dos judiciários. No próprio comportamento, mas nós vamos chegar também que no Congresso e nos judiciários não estão acontecendo também os fatores que devem acontecer por causa disso daqui, né? É mais um umbigo gritando, porque fizeram um lobby com os judiciários, com os representantes judiciários, e a todo custo eles têm que dar o grito, e tem que ser no grito a coisa, porque se não levar o resultado, ele não vai receber o dinheiro lá. E sendo que lá eu vi um criminalista de primeira linha dentro da região de Alfenas, dentro da região do sul de Minas, se oferecendo gratuitamente àqueles que não têm humanismo, humanidade, se chama isso. Humanidade. E eu pergunto, aonde está a humanidade dos juristas que comandam todo esse procedimento de advogados, de promotores? Aonde está?
Se no primeiro grito não bate o martelo e não para a coisa e vem aqui e ainda chama lá dentro para respaldá-los e colocá-los no devido lugar de quem são eles. Deus do céu. Então, o que pode estar acontecendo dentro desse judiciário? Vamos refletir, vamos pensar. Imaginem vocês nas coisas que estão acontecendo, que vocês viram, que vocês veem, e sabe? E até mesmo dentro das comissões ou dentro dos julgamentos que não são os que não são criminalistas, são dentro de gabinetes onde estão representantes. A coisa também não flui muito bem, não. E eu andei vendo por aí, a coisa não fluiu muito bem, não. Sabe? De repente é um tal de umbigos para lá, umbigos para cá, e a coisa não funciona muito bem, não. Apesar que o que eu participei uma vez, teve uma promotora, realmente, opa, é assim, tarará, papá. Então, se esse comportamento, esse respeito humano, não está nem entre os judiciários, nem entre eles, profissionais e hierarquias deles, sabe? Porque um pode falar mais alto, porque talvez também seja juiz, não sei o que lá, ou seja advogado lá dentro do fórum, pode falar mais alto lá, mais tal. Que isso? Imagina então o que vai acontecendo dentro. E nós vamos começar então a dar essas condições, esses acontecimentos dentro, né? Então, aonde eu vejo que, imagina o que está acontecendo nos poderes, lá nos poderes, e a gente hoje vê, porque nós temos tudo ao vivo, e nós vemos que às vezes temos até que desligar o que está acontecendo lá dentro, para as crianças não verem. Não é assim, porque os pais que educam realmente seus filhos não suportam, né, um tom a mais. Isso é educação do lar, não é ensino de escola, não. Aí a gente vai ver o que está acontecendo na escola, o que se tornou os professores hoje. Olha uma coisa refletindo na outra, a questão da hierarquia, do respeito humano, né? Porque o mestre numa escola é um mestre. Quando estamos escutando, somos alunos. Devemos então nos encher de conteúdos para podermos falar como professores. E é isso que tem que acontecer com os pais. Quando eles dizem, eles são os professores, eles são os mestres, eles são os juízes dessa situação. Então, o judiciário brasileiro, a jurisprudência brasileira, desmoronou tudo, mas tudo. Inclusive os pais dentro de casa. E não querem saber se isso é verdadeiro, não é? O que eles representam para uma sociedade. Eles mesmos não se deixam e não se colocam nos poderosos mesmo. Gente, um juiz, quando entrava dentro de um restaurante, que era o caso que meu pai tinha um restaurante, quando um determinado juiz entrava ali dentro, era um silêncio dentro de um restaurante. Todo mundo na sua alegria, comendo, bebendo, coisa e tal. De repente o juiz chegou. Ou não o advogado, mas todo mundo cumprimentava o advogado, tinha essa postura. E mesmo os professores tinham uma postura. Quando entravam professores ali, pelo amor de Deus, não é que parava tudo, mas o juiz silenciava sim. Silenciava o restaurante na entrada do juiz. Fazia os cumprimentos, ia para a mesa dele e tudo voltava ao normal, né? Aí todo o bochicho de um restaurante voltava ao normal. E não se via juízes por aí. Mal víamos um juiz depois das 11 horas numa boate, víamos juízes numa quebrada, né? Num boteco, não via o juiz, sabe, não via não. O juiz não jogava sinuca depois das 11 horas, não se tinha essa postura. E a coisa hoje, entra o juiz, não vamos nem, né? Então, existe um problema na jurisprudência enorme e de base.
e que as famílias, nunca, as de hoje, nunca viram esse comportamento de respeito humano e hierarquia. E um juiz dentro de uma cidade, nem prefeito, até os prefeitos tinham a postura do respeito de quem estava ali presente. E o que aconteceu com os juízes hoje, né? Principalmente com a classe política, né? Estão ganhando uísque, estão ganhando não sei o que lá. As prefeituras pagam as casas desses juízes e de casas de um padrão, no mínimo, bons apartamentos ou uma casa com piscina. No mínimo é o padrão que pagamos. A prefeitura paga? Não. Nós pagamos. Certo? Nós pagamos esse juiz. E fora o salário de mais de 30 mil reais. Imagina, na época, o salário de um juiz não era lá grande coisa, né? Era no Cruzeiro. Era isso? Cruzeiro, 70, 71, acho que era o Cruzeiro, por aí. E até tinham a casa, pagava-se a casa, mas o salário do juiz era algo da sobrevivência natural, né? E de uma postura natural de um juiz. Mas 32 mil reais no mínimo, e mais gravata, e mais casa, e mais carro, e mais não sei o que lá. Então, muita coisa, o judiciário se deixou levar por essas posturas horrorosas do dinheiro, né? Que tá dando no que dá. Ninguém respeita hierarquia nenhuma mais neste país. E estamos vendo uma própria mídia, o comportamento de uma própria mídia vindo de um judiciário. Um próprio judiciário se lançando a fakes. Um próprio judiciário avançando. Bem, aí a urna eletrônica já é coisa moderna, né? Mas antes, esse juiz também, no comportamento da contagem de votos, que era no Clube 15, lá em Alfenas, aí depois passou lá para o sindicato, a coisa funcionava, sabe? A coisa funcionava e nós da turma lá que queria ver os votos, quem ganhou, quem perdeu, como é que tá aí os votos. Não tem nada, ai de quem abrisse a boca. Policial, por favor, retire o cidadão do local. Não tinha papo. Não tinha papo. A gente queria ver o que estava acontecendo na mesa. Até tinha alcance, né, de a gente ver os votos sendo contados um por um. Então nós todos ajudávamos na contagem do voto, víamos os montinhos sendo formados em cima da mesa, e 3 ou 4 contavam, o meu deu tanto, contavam mesmo, o meu deu tanto, conferiu tanto. Sim, aí era computado, então tinha pessoa que dava. Mas dentro do comportamento, aí de nós do lado de fora, se fizesse gracinha, piadinha, risadinha, peça para tirar imediatamente. Não tinha papo, não tinha discussão, não. Soldados, por favor, retirem. Hoje, bate boca com o juiz. Ora, onde está a hierarquia do mundo judicial? Por favor. O que aconteceu? Dinheiro. Não tem outra explicação. É um judiciário totalmente voltado ao seu umbigo e ao seu lobby, né? Vamos falar dinheiro, nossa, o lobby, que nem é proibido no Brasil fazer lobby em qualquer circunstância. Então, o próprio judiciário desmoronou a ordem nacional. O próprio judiciário não está dando as condições necessárias de ordem e progresso e respeito humano às situações. Nem nos poderes, né? Que aí estamos vendo um judiciário que chegou ao fundo do poço. Volto a repetir, nem o demônio quer esse judiciário brasileiro no inferno, porque eles são capazes de meter o dedão no nariz até do capeta, achando que estão podendo.
E não estão, porque eles também têm hierarquias. E eles têm que mostrar respeito às outras, né, junções da hierarquia do judiciário. As OABs, aos conselhos, né, ao próprio sindicatos do judiciário. Virou quem grita mais. Virou, agora eu faço assim, esteja na lei ou não. É assim. Então, o último ponto que nós tivemos dessa situação horrorosa, que pegaram a nossa Constituição e fizeram o inferno dela, né, jogaram a nossa Constituição no chão e abriram a coisa, que é justamente para virar essa balbúrdia, onde nem a hierarquia do judiciário tem, que graças a Deus, logo lá na infância, quem está chegando agora, logo na infância eu expliquei como era esse funcionamento da hierarquia do judiciário, do qual esse Supremo Tribunal não merece nenhum, pelo amor de Deus. Olha o que vocês aprontaram com o país, olha o que vocês aprontaram com o mundo judicial. Então, a OAB está aí, cada um do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito, né? Que aí depois saindo dos poderes, que já não deu certo, o judiciário está maior que a presidência e está maior que a Câmara. Sendo que dentro de uma ação natural desses três poderes, a Câmara é, né, o Congresso Nacional, que é o babado, porque eles que tinham que manipular isso. E sem gritaria, cada um no seu devido lugar, no seu devido posto, existe uma presidência, existe isso, existe os horários para cada um falar, e não tem nada. É um tal de um interpela o outro, e o senhor está lá, e começa a gritar lá de trás, e ninguém levanta, joga papel para cima, e o presidente ali do Congresso, do Senado, sabe, para, gente, aperta a coisinha. É preciso respaldar de novo essa circunstância. Quem quiser ser advogado, respeite hierarquias. Não é para ir lá, dar grito e fazer molecagem e achar que está podendo. E quem quiser ir para um Supremo Tribunal, mantenha-se no seu devido lugar de Supremo Tribunal. Quando o Congresso Nacional, o Senado, não é para vocês, a primeira coisa que deveria ser, não, senhores, nós do Judiciário não estamos a essa disposição, não, é problema de vocês, façam o serviço de vocês direito, aproveitem a hierarquia de vocês direito, e depois vocês mandam aqui que nós faremos o nosso papel de judiciário. Então a jurisprudência degolou-se, sem sombra de dúvidas, degolou-se. Muito bem. Então, se um Supremo Tribunal está mostrando essa vergonha internacional, porque hoje é uma vergonha internacional o Supremo Tribunal do Brasil. Não me venha com churumelas e pode vir mandar prender agora. Continuam sendo uma grande vergonha para nós, brasileiros, patriotas, pagadores dos seus salários. E nós queremos, pelo menos, educação pela parte de vocês. Educação pela parte de cada um que saiu com o seu diplominha de advogado. Mais respeito. Mantenha-se na sua hierarquia. E não venha também de narizinho em pé, achando que está podendo, porque tem respaldos. Aí os advogados, que mal têm a OAB, advogados que mal têm um mestradinho aí, que mal têm qualquer outra coisa a mais do que o diploma de advogado, está se achando, porque tem respaldos do superior deles, esses acham que tem respaldos dos superiores deles, esses acham que tem, até que chega então no Supremo Tribunal, que dá toda essa inconsequência
jurídica pelo país todo. E quem sofre? Quem paga eles. Vamos parar para pensar. A coisa não funciona bem desse jeito, não. Está na hora de começar, e se Deus quiser, né, com a mudança de 2 ministros que possa haver agora para o ano que vem, já serão 4 ministros do Supremo Tribunal, que pelo menos coloque a hierarquia do judiciário, a hierarquia da jurisprudência em ordem. Aqui ninguém grita não. E principalmente o que tiver no superior, que vai bater boca, vai querer falar mais alto. Quem está na hierarquia máxima de um judiciário é no martelinho. Hoje é na buzina. Aperta a buzina. Põe um trem, aperta para calar mesmo, é para calar. É o direito dos juízes. É o direito dos que estão. Calem-se. E quem alterou, vamos lá para a sala que nós precisamos conversar. Crianças, moleques, vamos lá. Moleque que está envergonhando a mãe, moleque que está envergonhando os pais. A educação da mãe, a educação que o pai te deu, é o começo que deve ser a conversa lá dentro, que o juiz deve ter com esses alteradinhos, achando que estão podendo. No mínimo começa por aí. Aí depois explica o que é hierarquia judiciária. Para. Liberdade é respeito. E isso não é liberdade. Isso não é, isso é libertinagem. É fazer bagunça. E principalmente quando tange a população. Muito bem, nós vamos chegar, então, quando tange a população. Né? Então, é ali. E também, aí é o pior da história, os sem leis no Brasil estão com tudo e não estão prosa.